Olá, aluno! Espero que você esteja bem. Nós vamos estar assistindo mais uma videoaula hoje sobre a evolução humana. Então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa teoria, que está muito relacionada à seleção natural, à teoria de Charles Darwin. E vamos ver as etapas no qual os seres humanos foram se desenvolvendo até chegar como a espécie é hoje. Tudo isso, repito, de acordo com a teoria mais aceita pela ciência. Então, nós vamos ver aí cada aspecto do ser humano até os dias de hoje e cada grupo de homens que foram se desenvolvendo, ok? Então, nós vamos assistir aí essa videoaula. Espero que vocês deixem as dúvidas na plataforma e também façam aí os exercícios que vão estar ao final dessa videoaula. Tá bom? Então, vamos começar a entender mais um pouquinho sobre a evolução humana e suas características do ponto de vista também histórico. Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho desse processo de formação, nós vamos estar indo lá ao velho continente, a África. O primeiro continente é onde foram descobertos os fósseis. Então, todos os fósseis mais antigos dos ancestrais humanos foram descobertos na África. E por uma análise de DNA, é muito provável que esse homem moderno, como nós conhecemos, o Homo sapiens, tenha surgido sim no continente africano. Então foram achados aí ossadas, pedaços de crânios, dentes, ossos mais elaborados, quase um esqueleto como um todo, foram achadas nesse continente. Vocês podem ver aqui nessa foto, está pequeno, mas dá para ter uma ideia, quase que um esqueleto na sua totalidade foi encontrado no continente africano. Então existem fortes indícios de que o ser humano tenha surgido ali nesse continente. Então, por isso, há todo esse grupo aonde existem características semelhantes, em relação aos homens, todo esse grupo é chamado de hominídeos. Vou destacar aqui para vocês, tá bom? Então, é o tema aí do nosso assunto de hoje, a evolução desses hominídeos, desses possíveis seres humanos. E de acordo com a teoria, nós temos aqui uma sequência. O primeiro hominídeo a ser descoberto, a ter os seus fósseis descobertos foi o Australopithecus, aqui o primeiro, depois o Homo habilis, depois Homo erectus, na sequência Homo de Neanderthalis e por último a nossa espécie Homo sapiens sapiens. Então, de acordo com a teoria da evolução proposta aí por Charles Darwin e também de acordo com as pesquisas e descobertas relacionadas a fontes históricas, também a parte de paleontologia, essa é a sequência evolutiva do grupo dos hominídeos. E aqui nós temos a imagem em relação à formulação do crânio e ao corpo desses homens. Tudo isso foi feito através de uma projeção, onde foram estudados as estruturas corporais encontradas pelos fósseis e também a habilidade de cada um deles através de vestígios de DNA. Então, o primeiro hominídeo, o Australopithecus, tinha essa aparência aqui, bem semelhante a um primata, a um chimpanzé. O Homo habilis já tem uma estrutura um pouco maior, vocês podem perceber que eles vão se desenvolvendo em tamanho e em capacidade de observação, até chegar no ser humano como nós conhecemos aí nos dias de hoje. Outro aspecto também que a gente pode observar é o crânio. Vocês podem perceber aqui que o crânio adota estrutura diferente, tá? O crânio se torna mais organizado, com espaço melhor para acomodar o cérebro. E há indícios de que o cérebro mais desenvolvido veio a partir do Homo sapiens de Neandertal até chegar na nossa espécie, tá? Então, tudo isso a teoria busca demonstrar aí através dos estudos relacionados às pesquisas científicas desses hominídeos. Lembrem, gente, que existe uma confusão muito grande de que o ser humano possa ter vindo diretamente do macaco, e não é bem assim, tá? Existem semelhanças no nosso DNA, existem semelhanças nas estruturas corporais, então existe um parentesco próximo, semelhanças, mas isso não quer dizer, que um ser humano tenha se desenvolvido a partir
do primata, né, do chimpanzé ou qualquer outro tipo de macaco. Então a gente tem que analisar muito bem, fazer um estudo, né, ter um conhecimento sobre o assunto para poder não se confundir, né, e acabar não falando algo que esteja errado aí sobre o assunto. Vamos caracterizar agora cada um deles, começando aí pelo Australopithecus. Mais uma foto aqui para vocês, aonde vocês têm aqui o fóssil que foi encontrado e aqui, né, através de uma montagem, né, computadorizada, a imagem que foi feita desse rosto, né, o desenvolvimento e aqui a linhagem até chegar no período atual. Então toda essa foto demonstra aqui essa linhagem, né, da onde o gênero Homo saiu. Então Australopithecus, depois vem o Australopithecus afarensis, africano, toda a sequência de Australopithecus. Então vocês podem perceber que aqui a gente tem um ancestral comum. Não quer dizer que o homem atual tenha saído dele, não, mas existem semelhanças que indicam que um dia houve um ancestral comum. E o que a gente pode destacar bem como característica? Os dentes, né, a posição dos dentes, a arcada dentária dos molares, né? Então aqui vocês têm uma do chimpanzé, uma do Australopithecus e uma da espécie humana. Então a gente vê semelhanças muito grandes entre todas elas. Isso reforça mais a ideia de parentesco. E essa foto aqui, né, na parte C, são os ossos que foram encontrados. Né? Também a estrutura óssea é muito parecida aí com a espécie humana atual. Caracterizando cada um agora, primeiro, Australopithecus afarensis, né, vivia na África, possuía baixa estatura. Os machos tinham altura até de 1,5 m, as fêmeas de 1,10 m, então o desenvolvimento do esqueleto não era tão grande. Pesava de 30 a 40 quilos, o crânio era pequeno, né, o volume menor, e o fóssil mais conhecido é a Lucy, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí nos filmes de ficção científica ou até mesmo nas reportagens, né, da mídia sobre evolução. Então esse aí é a primeira caracterização do primeiro hominídeo. E aqui é a foto do esqueleto da Lucy, dos ossos que foram encontrados, né, e da sua montagem. Falando agora do Australopithecus robustus, né, outro grupo, outra espécie aí que foi encontrada. Também vivia na África, era maior que o Australopithecus anterior, massa de até 40 quilos, mandíbula proeminente, ou seja, essa parte daqui, ó, do crânio, era bem para frente, tá? Então a mandíbula se projetava para frente. E o volume do crânio era um pouquinho maior, tá? Outra característica desse grupo, eles eram de porte pequeno e viviam curvados, né? Eles não sabiam muito bem fazer instrumentos, por isso também a mandíbula proeminente para poder mastigar, né? Para poder quebrar alimentos fortes. Eles provavelmente, né, tinham uma vida na savana, né, nos campos abertos, em espaços menos arborizados. Tá? Então a aparência dele é muito próxima do macaco. Então é o gênero Homo, tá? Mas muito próximo do macaco do sul, que era chamado na região do sul da África, tá? Ali próximo da África do Sul, onde estão as savanas, né? Onde a gente vê os desertos, mas bem mais distantes da parte do litoral. E a partir da análise desse Australopithecus, a gente vem a pensar um pouquinho de como a postura bípede começou a aparecer. Esses dois últimos que nós vimos, eles andavam curvados. Então, como essa postura, como a natureza, né, a seleção natural, de acordo com a teoria, estimula aí o aparecimento da postura bípede. Aí aqui nós temos alguns tópicos interessantes. O movimento entre as árvores da savana da África levou a que os primatas tivessem que fazer longas caminhadas. E essas longas caminhadas, andando curvado, né, acabava cansando muito mais. Então, a partir do momento que ele desenvolve as pernas para fazer essa caminhada, a postura vai ficando um pouco mais reta, né, e ele vai assumindo então a postura bípede. E também a postura bípede, né, em pé, ela é mais vantajosa, porque a locomoção ela fica mais rápida e a visão também fica muito melhor, né? Você está num ponto mais alto, você consegue ver toda a planície, no caso aí desses animais que estavam em uma savana.
Tá? Então, a partir desse momento, a partir desse Australopithecus, os próximos vão adotar cada vez mais uma postura bípede, e isso foi observado a partir dos esqueletos que foram encontrados. Resuminho aí da postura, para vocês anotarem no caderno. A movimentação, né, entre as árvores é melhor, a possibilidade de carregar os objetos também melhora, e a capacidade de enxergar os predadores por cima da vegetação também se tornou muito melhor. Então, essas aí são as características que possibilitaram uma postura bípede. Façam aí uma observação e anotem no caderno. Importância de andar de pé, né, com a coluna aí ereta. Então, aqui, ó, posição vertical, libertação da mão. Então, as mãos ficam mais livres, porque quando você está abaixado, você acaba apoiando a mão no chão. Desenvolvimento do cérebro, e a partir do momento que o cérebro se desenvolve também a linguagem, e a caixa craniana aumenta, né? Isso aumenta a possibilidade de expansão do cérebro. Então, esse hominídeo vai ficando cada vez mais inteligente. Então, com a libertação das mãos também, que veio com a postura vertical, a gente já passa a desenvolver a habilidade manual, né? As mãos ficam livres para exercer aí outras funções. E surge então a grande função do polegar opositor, né, que é graças a ele que a gente consegue pegar as coisas e segurar. Então houve todo um desenvolvimento posterior a esse aí sobre o desenvolvimento da postura bípede. Resuminho rápido sobre o gênero Homo. Então, Homo vem do latim e significa pessoa. Anotem aqui no caderno de vocês. Então, isso aqui provém do latim e significa pessoa. Atualmente, a nossa espécie é o Homo sapiens sapiens. Sapiens quer dizer sabedoria. Então, é aquele hominídeo que tem a sabedoria, né? Que consegue dominar sobre os outros, sobre as outras espécies, né? Através da inteligência. Então, marquem aí esses dois aspectos desse slide, que é muito importante vocês saberem. Vamos falar agora sobre o Homo habilis. Então, agora esse hominídeo consegue ficar um pouco mais ereto, tem as mãos livres e desenvolve, então, uma habilidade. Essas habilidades, quais serão? Quais são essas características? Capacidade de fazer instrumentos de pedra e ossos, né? Então, agora ele vai usar utensílios. E tem esse volume do crânio aumentado. Lembra que eu falei que à medida que esses seres vivos começam a andar de pé, eles aumentam mais a posição do crânio, né? Tem a caixa craniana aumentada, e isso faz com que a inteligência se desenvolva. Desenvolvendo a inteligência, outras habilidades vão surgir a partir dali, relacionada à visão, relacionada à locomoção, enfim. O céu é o limite, né, para essas questões de inteligência. Até hoje não se sabe como a inteligência humana pode se desenvolver cada vez melhor a partir do momento que as situações mudam, né? Então, o ser humano em si tem uma capacidade de desenvolvimento muito grande. Caracterizando mais uma vez o Homo habilis, aquele que desenvolve a habilidade, era bípede e mais vertical, né? Ou seja, sua postura era mais ereta, a sua capacidade craniana aumenta, o polegar desenvolve também, ele tinha um polegar opositor e ele fazia instrumentos de pedra e de madeira. Então, essa é a caracterização desse terceiro hominídeo. Vão anotando aí cada um. O que a gente pode destacar também deles é que, embora a postura ereta esteja sendo cada vez mais adotada, eles ainda tinham um braço muito comprido, né? Ainda tinham essa característica aí que a gente encontrava no Australopithecus, mas a sua capacidade de desenvolvimento e manuseio de utensílios se tornou um destaque em relação a todas as outras. Nessa imagem vocês podem ver como ele utilizava, né, o osso, a madeira, para poder descascar aí as frutas, para poder quebrar alguns materiais. E como ainda não existia o fogo, né, nós vamos falar dele aí mais para frente, ainda era necessário que a caça, né, todos os animais que eles caçassem fossem comidos crus, tá? Então, eles caçavam aí com os instrumentos fabricados, né, que eles faziam, mas essa carne ainda era crua, né, ao comer era crua. Imagens aí das peças, né, feitas por eles para poder caçar e cortar as carnes. Homo erectus, agora sim, esse hominídeo passa a andar completamente de pé. Vamos ver aí as suas características.
Ele se expande aí pela Eurásia, ou seja, ele passa a sair lá do continente africano e da Ásia, vai começar a migrar, né? Vai ir para lugares mais distantes. Eles fabricavam ferramentas. A partir desse Homo erectus foi descoberto o fogo. Então aí ele começa também a procurar moradias, né? Locais para se abrigar. Cabanas, grutas, usar roupas de peles de animais, né? Só que esse grupo ele não conseguiu sobreviver ao frio e originou outro grupo de hominídeos, que a gente vai ver aqui mais para frente. Vamos entender mais um pouquinho do seu desenvolvimento. Mas observem só a característica, né, a aparência, como ele já está muito mais próximo do ser humano conhecido. A data dessa descoberta do fóssil data de 1.600 anos atrás, caracterizando. Era bípede, vertical, ou seja, andava completamente em pé, possuía uma linguagem primordial, né, se comunicava através de grunhidos, rugidos, né, uma linguagem bem rudimentar mesmo, bem animal. Fabricava, né, bifaces, aqui vocês podem perceber, lanças, e foi o grupo de hominídeos, ou Homo erectus, que descobriu o fogo, possivelmente, tá? Porque a partir desse grupo aqui é que há indícios de que o fogo começou a ser utilizado. Justamente esse grupo foi o que conseguiu chegar a locais mais distantes. Lembrem que no slide anterior nós vimos que eles conseguiram migrar de um continente para o outro. Isso só é possível com estrutura de defesa, né? E uma das defesas deles, o que afugentava aí os predadores, era o fogo. E o fogo, então, modifica muito a vida desse Homo erectus, né? Ele passa a ter proteção, passa a ter aquecimento para os dias frios, passa a poder esquentar, né, a água, passa a poder a cozinhar os alimentos, e tudo isso favorece a sobrevivência desse animal, porque não se sabia naquela época, mas a existência de bactérias vem desde o princípio de todas as coisas, né? E essas bactérias também causavam doenças, e muitos tinham expectativa aí de vida de até os 20 anos, tudo isso por causa de doenças, né? E essas doenças agora vão diminuir aí a sua possibilidade, porque o fogo vai conseguir eliminar aí a maior parte das bactérias. E falando em fogo, vamos aí destacar a importância do domínio do fogo. Anotem aí no caderno de vocês. Então aqui, ó, o domínio do fogo foi um dos passos mais importantes na evolução do homem. Este avanço foi conquistado pelo Homo erectus. O fogo era criado friccionando 2 pedaços de madeira, né? Aquela velha experiência, né, de ficar rodando um pedacinho de madeira em outro pedaço de madeira e ficar ali esfregando até sair a primeira faísca, tá? E aí essa faísca você tem que ter alguns objetos secos, né? Folhas secas para poder o fogo aparecer. Então aqui, ó, essa conquista permitiu aos hominídeos se aquecerem, afastarem os predadores, conseguirem viver na ausência de luz, cozinhar alimentos, produzir mais instrumentos, enfim. Tudo se desenvolveu a partir do fogo, então foi quase que uma descoberta genial, né, para todos os hominídeos daquela época, e tudo isso de acordo com a teoria e de acordo com as fontes históricas. Tudo isso também permitiu, gente, que os hominídeos desenvolvessem uma vida social, tá? Então, o convívio de cada um deles se tornou mais próximo, porque a fogueira ficava concentrada em um local só, então todos queriam estar ali perto dessa fogueira para se aquecer. Então, aqui nós destacamos sobre a importância da invenção do fogo, defesa pessoal, alimentação, técnicas, né, relacionadas ao trabalho e vida social. 4 aspectos aí que vocês podem anotar no caderno. Então, importância do fogo, anota lá, defesa pessoal, alimentação, técnicas e vida social. Importante destacar isso, esse tópico sobre o assunto da evolução dos seres humanos. E nesse slide nós temos aqui a possível imigração desse Homo erectus, tá? Onde tem aqui as setinhas amarelas. Olhem aqui, nesse ponto, ó. Setinhas amarelas por aqui. Então, vamos analisar um pouquinho dessa migração. Então, desde o início, possivelmente, o Homo habilis se desenvolve aqui na África, certo? Lá, com australopitecos. Com esse desenvolvimento, ele passa a chegar a grandes distâncias. Temos aí a presença do Homo erectus, e é justamente esse Homo erectus que vai sair da África e vai chegar à Ásia e vai chegar
à Europa. Tá? E a partir dali se desenvolver, se adaptar aos climas mais frios, agora ele tem o fogo, e vai então fazer com que as primeiras famílias, aí, os primeiros grupos principais de hominídeos também sigam surgindo. E aí nós vimos então para o próximo grupo. E o próximo grupo é o Homo sapiens neanderthalis ou neandertalenses. Vamos entender aí a caracterização desse hominídeo. Vamos lá. Volume do crânio maior, 1.450 centímetros cúbicos. Postura moderna, que é aquela postura que nós adotamos. Postura ereta, olhar sempre para frente, é a nossa postura. Queixo pequeno, também é característica aí mais próxima do homem atual. Testa menor também. O cérebro já mais desenvolvido, porém ele ainda é baixo, tem a estatura baixa. É forte, tem um desenvolvimento de força bom, é um bom construtor, também um bom caçador, e eles passam a desenvolver características sociais, que é enterrar os seus mortos. Então a gente vê aí que as emoções começam a fluir, nesse Homo sapiens neanderthalis. Onde eles habitaram? Possivelmente na Europa e na Ásia, cerca de 300 mil anos atrás, aproximadamente 29 mil anos vem aí o Homo sapiens atual, então eles foram uma espécie anterior, tá? Então eles são considerados subespécies ainda, porque não foi a partir deles que a inteligência começou a se desenvolver como nós vemos hoje, e sim a partir do Homo sapiens, que é o próximo grupo. Caracterizando mais um pouquinho, eles viviam em cabanas, construídas, em família, tinha uma proximidade muito grande, Eles eram nômades. O que isso significava? Que a partir do momento que o clima mudava ou que o ambiente tinha alguma catástrofe, eles em família saíam todos para outras regiões, caçavam, Então eles não eram tão rudes assim, como eu falei com vocês anteriormente. Eles foram os primeiros, a demonstrar compaixão, sentimento, ao enterrar os seus mortos. Então eles têm toda essa característica, tem toda essa ideia já de humanidade, de viver em sociedade. Porém, foi um grupo que se extinguiu, não se desenvolveu, não conseguiu, ter habilidade suficiente para conseguir se desenvolver. Então, tem teorias que tentam explicar o que pode ter exterminado o homem de Neandertal. Podem ter sido os conflitos, com outros grupos, ou então até mesmo a sua própria característica genética, A sua característica genética ser então mais frágil, e isso permitir com que ele não conseguisse chegar aí ao desenvolvimento completo, ou que ele tenha aí muitos anos de vida. Então isso faz com que esse grupo de hominídeo tenha aí um tempo reduzido, E não tenha conseguido observar o desenvolvimento dele por muitos anos, Fósseis, por exemplo, de homem neandertales velhos, Então com idade avançada. Então isso não foi possível de ser encontrado. Sim, de crianças e de homens e mulheres jovens, mas não mais do que isso. Comparando então o esqueleto, esse é o Homo sapiens, esse aqui é o homem de Neanderthalenses. Podem ver que a sua estatura é um pouco menor, O esqueleto é baixo e os ossos são mais largos, Principalmente aqui, quadril, tronco, eles têm os ossos bem mais largos. Homo sapiens sapiens, chegando aí agora a nossa espécie, Nós que conseguimos aí nos desenvolver, estamos predominantes até o período atual, dominando aí sobre todas as outras espécies de animais através da nossa inteligência, capacidade de inteligência que até então só o nosso grupo conseguiu desenvolver. Vamos ver aí quais são as nossas características. Somos então mais altos e mais ágeis do que os anteriores. Temos um comportamento social mais complexo, ou seja, a gente se adapta, a questões sociais muito rápido. Temos um posicionamento, temos um pensamento sobre determinado assunto, e com isso nós desenvolvemos a linguagem, desenvolvemos o símbolo e desenvolvemos aí principalmente a arte. Acredita-se que essa evolução tenha sido muito lenta
E por isso também muitas outras espécies foram se extinguindo, né? Foram desaparecendo. Então aqui nós temos um gráfico que demonstra aí os milhões de anos até agora, né? De milhões de anos até o período atual. Como cada um deles foi se desenvolvendo. Então 4 milhões de anos, 3,5, 3, 2,5, até chegar aqui aonde nós estamos, tá? Bem nesse período aqui, no marco zero. Tá bom? Então, nós estamos começando aí o desenvolvimento e habilidades. E já chegamos muito longe, né? Porque o desenvolvimento da humanidade em relação à tecnologia avança aí muito com o Homo sapiens. Comparando aí cada esqueleto do Homo habilis, primeiramente, Homo erectus e Homo sapiens, vocês podem perceber aí que as diferenças estão no tamanho e na força do esqueleto, né? Os ossos são mais largos em uns e um pouco mais estreitos em outros. Isso faz com que se desenvolva uma habilidade muito maior. O crânio, fazendo uma comparação aí do crânio dos 4 hominídeos, Australopithecus, o Homo erectus, Homo neanderthal e o homem de Cro-Magnon, o Homo sapiens sapiens, aqui ó. Então, o nosso crânio tem uma capacidade de armazenamento bem maior, tá? Comparada aqui ao homem de Neandertal, só que a nossa característica relacionada ao esqueleto e desenvolvimento físico é melhor que o do homem de Neandertal. Então, isso também é um ponto positivo aí a favor da evolução. E aqui uma frase, né, para finalizar, para a gente refletir um pouquinho. Somos resultados de um processo de hominização, né? A evolução é fato, ela existe sim, mas cada teoria tenta buscar uma explicação para ela, né? Lembrem que nós temos um processo de evolução que acontece dentro de nós todos os dias. Então, cada um de nós nunca é o mesmo que foi ontem, né? A gente aprende coisa nova todo dia. Lembrem das teorias, né? A teoria da seleção natural sempre diz que aquele mais adaptado consegue sobreviver aí ao ambiente da melhor forma possível. Então, pensem nessas questões também. Então, gente, vocês vão ver aí agora na legenda as páginas dos exercícios, né? Deem uma olhada, façam e enviem a foto lá pela plataforma, ok? Então, vamos aí até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!